agora aqui no estúdio, porque afinal de contas, o principal rio aqui de Mato Grosso do Sul, de acordo com a medição da Maria do Brasil, na régua de Ladário, o Rio Paraguai tem registrado nível positivo desde o dia 11 de novembro do ano passado. A melhora no cenário, ela é comemorada, já que em 2024, esse principal rio da bacia do Rio Paraguai alcançou a pior marca negativa dos últimos 60 anos, quando alcançou a marca de 69 centímetros negativo. E aí, para a gente falar sobre este assunto, da recuperação do nível do rio, nós vamos conversar com o doutor em ciências e gestor de recursos hídricos e manejo de bacias hidrográficas, Felipe Dias. Muito obrigada pela sua gentileza mais uma vez de atender aqui o Jornal CBN Campo Grande. Um bom dia. Bom dia, Karina. Eu que agradeço. E bom dia aos ouvintes da rádio também. Felipe, essa situação é considerada de fato uma melhora do cenário, do nível do Rio Paraguai? Sim, se nós pensarmos nos últimos 5 anos, esse é um cenário melhor, apesar que em 2019, que foi a última grande cheia, o rio hoje, que está com 1,22 m de altura, na régua Ladário, ele estava com 2,24 m, ou seja, estava 1 metro e pouco acima. A gente tem que entender que não é só esse aspecto da régua em si, né? Porque ela depende das chuvas para subir ou descer, né? E essas chuvas, elas permanecem, né, num período agora que seria para a elevação dos níveis do rio até março, abril, né? Então, mas aí nós temos outros aspectos, né? O Laninha, por exemplo, é um aspecto negativo, porque a tendência é que a gente tenha uma estiagem com a entrada do Laninha. Então, isso pode não levar aumentar ainda mais o nível do que está hoje, que seria o necessário, né? Ou seja, ainda que suba, a gente não deve alcançar aí a marca de cheia, considerada abundante para o Rio Paraguai, é isso? O Rio Paraguai, quando ele extravasa, né, do seu leito principal, na média a gente considera aí em torno de 4 metros, né? Então hoje ele está com 1,22 m, então ele precisaria subir pelo menos mais quase 3 metros, pouco menos de 3 metros. Uhum. E isso depende muito das chuvas. É claro que boa parte vem lá de Cáceres, né? E a régua em Cáceres hoje também está com um nível razoável, né? Está com 3,17, que para a região é um nível razoável se comparado ao mesmo nível, né, de janeiro do ano passado. Então, mas você vê que mesmo o ano passado estando nesse nível, essa água não foi suficiente para inundar o Paraguai de uma forma mais plena, né? Então, pelo que você está falando aí, Felipe, são vários fatores associados, né? Além do próprio curso do rio, as condições climáticas, o que tem contribuído de fato para que o Rio Paraguai não consiga atingir essas marcas? Bom, na minha visão, são vários aspectos. Primeiro, há um aumento, se a gente pegar o balanço hídrico do Brasil, não estou falando do Paraguai, né? Estou falando do Brasil como um todo, no final da década de 80, início de 90, para cá, ele tem sido negativo. O que é o balanço hídrico? É o que chove e o que evapotranspira, quer dizer, o que sai por evaporação e o que entra de chuva. Ele, de 90 para cá, ele passou a ser negativo no Brasil. Então, isso é um significado de que o Rio Paraguai, que tem grande parte do volume que chega, né, que promove essa inundação, vem da área mais alta, então, inclusive, nessas áreas mais altas, a perda de água é muito grande. E o Pantanal, por si só, é um ambiente que evapora muito. Quando você tem uma lâmina d'água maior, quanto maior a lâmina, maior a evaporação. Sol. E nós temos uma temperatura muito alta, né? E agora estamos aí com a previsão de chegada de um foco de calor. Então, esses focos de calor aumentam muito a evaporação. Aliado ao fato de que não entra muita água no sistema, tanto de chuva, que vai ser diminuída por conta do Laninha, como da que vem das cabeceiras, né, que são os rios que abastecem. Enfim, a tendência é que nós não tenhamos um rio com um volume razoável, né? Então, é uma preocupação muito grande. E aí a gente tem esse cenário que você está descrevendo,
a gente pode dizer que é um ciclo do Rio Paraguai? É um ciclo que se forma a partir de agora ou ele sempre existiu? Não, ele sempre existiu. Você tem aí períodos, tanto é que, como foi dito aqui no início, né, que em 60 anos chegou a um nível menor do que foi lá em 64, menos 61, e agora menos 69, né? E aí em 74, a partir de 64 até 74, foram níveis abaixo da média, né? Então foram um período de seca. Esses períodos de maior seca, eles existem no Pantanal. Mas a tendência é que, se a gente olhar as curvas, né, num gráfico, você vai ver que essa tendência de baixa ela está muito mais baixa do que lá em 64 até 74. Então, quer dizer, essa é uma tendência de diminuir. Claro que, evidentemente, em algum ano aí para frente, ele vai voltar a ter níveis de inundação maiores, com certeza. Né? Só que não dá para se prever hoje. É difícil precisar, né? Exato. Esse ciclo, então, né, ele tem, em média, duração quanto tempo? É de 6 em 6 anos. Você falou 1990, quando a gente teve a última cheia. E a gente já está em... desculpa, 2019, a última cheia. Né? A gente está já em 2025, acabamos de virar aí o ano, né? Qual é essa regularidade? 6 em 6 anos, 10 em 10 anos? Eu, quando era menino, né, aqui no Mato Grosso do Sul, na época Mato Grosso, eu ouvia dizer que esses períodos de maior cheia e de menor cheia, não quer dizer que era seca, mas era menor cheia, se repetia a cada 7 anos, né? Então, existia um período de maior cheia, um período de menor cheia, e esses períodos variavam entre 5, 7 anos, né, nesses períodos. E a grande seca foi em 64 até 74, foram 10 anos. E agora nós estamos num outro período semelhante ao de 64, né, que está muito abaixo das cheias aí normais, né? Então, esse panorama, só que ele vem num decrescente e ele está ficando sempre muito abaixo das grandes... Porque quando é baixa cheia, chegava acima dos 4 de média. Agora está tudo abaixo dos 4 de média, entendeu? Então, o período seco está muito seco e o úmido está seco também, né? Mas, assim, se a gente considerar que em 64 foram 10 anos, podemos dizer que seriam daqui, sei lá, talvez daqui uns 3 anos ele volte a encher novamente com cheias maiores, né? E aí a gente tem que realmente dar o tempo, então, para essa recuperação, né? Afinal de contas, é um impacto geral. A gente acompanhou a reportagem anterior que a Duda preparou para a gente, né? Falando sobre o nível do Rio Paraguai. Como é que você tem acompanhado esse tipo de movimentação de manejo da bacia hidrográfica, inclusive? Na verdade, assim, você tem várias propostas de restauração que estão acontecendo nas partes altas, né? Porque o que acontece? O problema da água é que ela diminuiu em volume. Se você tem trabalhos que mostram que esse volume diminuiu muito, muito grande no Brasil como um todo, em grande parte do país, os rios, vários rios que drenavam, né, principalmente pequenos córregos, sumiram, né? Então, isso uma preocupação. Por isso que eu falei que de 90 para cá o balanço hídrico está negativo, ou seja, chove menos do que evapora. Então, isso significa que nós temos menos água presente no sistema. O risco na produção é maior hoje, né, do que era lá atrás. Então, tudo isso são fatores que a gente tem que começar a pensar. E além do fato que se você... E grande parte disso acontece, não proteger os córregos e rios com vegetação ciliar, o assoreamento também eleva o leito do rio e, com isso, diminui também o volume de água que escoa, né? Então, é todo um processo aí de gestão que precisa ser feito. Nós precisamos replanejar, reestruturar, reaprender aquilo que nós aprendemos no passado. E qual seria uma alternativa, Felipe? Eu basicamente, como eu trabalho com gestão de água e manejo de bacia, eu acho que nós temos que fazer um plano, antes de a gente pensar em hidrovia melhorada ou coisa que o valha, nós temos que pensar em nível de estado num planejamento de manejo de bacia hidrográfica. Nós temos que reconstituir as nossas áreas de recarga de aquíferos. Nesses locais onde tem recarga de aquífero, nós temos que proteger, porque são os aquíferos que reabastecem
Eu não, o rio Taquari, ele corre 50%, 60% do volume d'água dele vem do Guarani. Quer dizer, se a gente não reabastecer o Guarani, daqui a pouco diminui esse volume. E os pequenos córregos, nesse período de seca, continuam correndo. Por quê? Porque a água vem dos aquíferos. Se a gente não reabastece esses aquíferos, nós vamos ter perdas inumeráveis. E além do fato que, quando você faz curvas em nível, você recupera nascentes, recupera áreas de preservação, recupera áreas de recarga, a tendência é que você consiga produzir mais numa área menor, porque você vai ter um equilíbrio climático melhor e você vai ter maior quantidade de água no tempo necessário, e aí a gente vai conseguir, de fato, fazer com que o Rio Paraguai encha lá na frente, né? E aí a navegação seja facilitada. Porque o problema não está no rio, o problema está no entorno. Quer dizer, se não chega água, pode fazer o buraco que você quiser lá, tirar areia, derrocar, que você vai causar maiores problemas do que você vai ter uma alternativa de solução. Você acha que falta, então, uma política de gestão, de fato? O Brasil, acho que desde 1500 ele foi explorado, né? Ciclo do pau-brasil, ciclo do ouro, ciclo da borracha. E a gente vê, né? A borracha hoje é na Ásia, quer dizer, nós perdemos mercado. Agora nós estamos no ciclo da soja. Então, quer dizer, até quando? Se esse mercado tiver outros produtores, daqui a pouco a gente perde esse mercado. Nós precisamos fazer um planejamento para que a gente tenha um Brasil de fato, porque é um país continental. Nós temos uma diversidade de aspectos aí que pode ser uma área de produção muito grande, com ativos tanto ambientais como de produção de grãos, de indústria, enfim, de uma série de coisas que, se planejado, nós teríamos muito melhor o resultado para esse país. A gente tem visto num cenário aí mais ampliado, né, nível nacional e internacional também, as mudanças climáticas como um impacto muito forte. Você acredita que isso também já chegou nesse impacto, inclusive piorando, agravando esse baixo nível do Rio Paraguai? Sim. O impacto, as mudanças climáticas, elas são resultados dessa falta de planejamento, como eu disse, né? A partir do momento que você tem um aumento de temperatura, você tem um aumento da evaporação. Você tendo aumento da evaporação, o balanço hídrico vai ficar negativo. Não tem muito, né? A conta. Se a gente pensar que o balanço hídrico começou a ficar negativo no início da década de 90, e a gente pensar que o Cerrado foi ocupado na década de 80, peraí, tem alguma coisa aí que não bate, né? Primeiro, se você tem as áreas com menos vegetação alta, né? O vento passa com mais força, com mais velocidade. E o vento, quando ele passa, ele leva a umidade embora. Essa umidade, ela não ficando ali, ela não vai chover de novo ali para cair e molhar aquele solo. Então, todo um processo. Então, você tem que ter todo um manejo adequado de todo o sistema para que você possa ter uma qualidade não é qualidade ambiental, qualidade de vida, né? Quando a gente fala em ambiente, nós não podemos excluir o ser humano dessa história. Nós fazemos parte do ambiente. Claro. E nós precisamos ter qualidade de vida. E para que a gente possa ter essa qualidade de vida, a gente tem que planejar de uma forma equilibrada. Não é, como diz o português lá, né? Não é puxar a brasa para a sardinha, porque se puxar a brasa queima, aí você não come porque está torrado e o outro não come porque está cru. Até pode fazer um sashimi lá, mas não é o caso, né? Felipe, olhando para essa situação mais imediata da melhora do nível do Rio Paraguai, né, ainda que não seja exatamente o nível esperado, né, ou expectativa, que a gente sabe que o rio pode encher, mas até quando a gente deve ter assim, esse volume melhorado aí nos próximos meses? Olha, eu ainda não tenho uma visão muito clara sobre isso, né? Porque o que acontece? A gente... O Laninha entrou agora, né? Então, o Laninha ele é meio imprevisível, né? E quando ele entra, ele acaba... a força, né, do vento acaba pegando os ventos alísios na região norte, empurrando a chuva que viria para a região sul, sudeste, aqui, centro-oeste, empurrando lá para o nordeste. Então, o nordeste vai ter muita chuva, graças a Deus,
mas a nossa região aqui vai ter secar perdas. mais. E nós já temos alguns, eu participo de grupos aqui com colegas agrônomos, né? E já tem várias regiões aí que o risco de perda de safra é muito grande pela falta de chuva, né? E essa é uma preocupação que leva para o Rio Paraguai, porque se não chove, o Rio Paraguai não enche, né? Então, essa preocupação ela é muito grande. E com essa entrada de focos de calor, a tendência é que aumente a temperatura e a evaporação aumente. Então, quer dizer, uma água exposta Sim. no rio vai evaporar, vai diminuir esses níveis aqui, né? Então, a possibilidade desse ano ainda é pequena de você ter algo que ajude, né? Que a gente possa dizer que tem. Então, ainda que nesses próximos meses, que são considerados os meses ainda de cheia, ao invés da gente ter uma elevação, a gente pode ter uma redução do nível? Esses meses são considerados meses de chuva, Sim. né? Principalmente na região norte. Sim. Porque se chover lá na região norte, a água lá de Cáceres para chegar aqui em Porto Murtinho leva 3 meses, né? Então, nesse vir de lá, se vier grandes volumes, e eu espero que pelo menos lá, porque aqui a previsão no Mato Grosso do Sul é de estiagem, né? Mas no Mato Grosso, ainda como está na região norte, pode ter que alguma coisa caia nas cabeceiras do norte lá. Então, isso pode, de alguma forma, contribuir para o aumento do volume de água aqui embaixo. Aqui, quer dizer, se termina em março, abril, vai junho, julho, agosto, mais tardar, o rio talvez esteja mais alto, né? Mas é tudo uma probabilidade. A gente não tem como afirmar isso, né? Mesmo porque o Laninha vai influenciar, inclusive, nas chuvas ao norte do Mato Grosso lá, né? É um cenário ainda de muita instabilidade, né? Exatamente. A gente segue acompanhando, é claro, contando sempre com a sua gentileza de trazer informação e esclarecimento, falando aí sobre esse nosso Rio Paraguai, que tem um impacto não só social, econômico, né, mas principalmente na manutenção da vida aqui em Mato Grosso do Sul. Exatamente, e principalmente, né, no caso, com as entradas de foco de calor, cresce o risco de incêndios, né? Então, essa também é uma preocupação, que esse ano que passou, ele foi bastante seco, né? Mas o Estado e a sociedade estavam melhor preparadas e, por isso, talvez não chegou nos níveis de incêndio de 2020 por conta disso, né? Mas é um contínuo aprender para que a gente possa... contínuo. É um contínuo aprender para que a gente possa, de fato, chegar em algum momento e falar, agora eu tenho um pouco de controle sobre a situação. Condição de enfrentar com mais sabedoria, né, os desafios. Felipe Dias, doutor em ciências e gestor de recursos hídricos e manejo de bacias hidrográficas, muito obrigada mais uma vez pela sua gentileza aqui com a Rádio CBN Campo Grande. Eu que agradeço. Bom dia. Hora do intervalo, uma pausa para as notícias nacionais, mas não saia daí, com muito mais informação para você. Até já.